O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez críticas à PEC que tenta proibir que integrantes da corte façam parte do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Janaína Camelo, de volta ao Jornal Jovem Pan. O que o ministro alega nesta reação ao Congresso? Pois é, Tiago, o ministro Gilmar Mendes disse a seguinte frase: não faz o menor sentido proibir ministros do STF no TSE. Fecha aspas, foi o que ele disse durante uma conversa que ele teve com jornalistas no evento que aconteceu ontem à noite em São Paulo. Então, só para relembrar sobre essa PEC, né, a gente até inclusive falou sobre essa PEC ontem aqui no Jornal Jovem Pan, que é de autoria do senador Márcio Bittar, do União. Ele conseguiu a quantidade mínima de assinaturas de senadores, 27 no caso, para apresentar uma PEC no Senado. Então, essa PEC foi apresentada ontem. Esses 27 senadores aí, a maior parte ali de bancada do PL, de bancada da oposição ao governo, não tem nenhum senador governista assinando essa PEC. Então, o que ela prevê? Ela prevê aí retirar, né, proibir ministros do STF na composição do TSE. Porque hoje o plenário do TSE ele funciona com 7 ministros, sendo 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e 2 ministros aí que são advogados indicados pelo presidente Lula, mas são advogados aí de um grupo seleto indicado pelo STF. Então, essa PEC, ela sugere o seguinte, que essa mudança aconteça nessa nova composição do plenário, sejam mantidos os 2 ministros do STJ e os 5 demais aí seria aí um advogado nomeado pelo presidente da República e 4 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral escolhidos pelo Congresso Nacional. A justificativa da PEC seria com relação aos recursos que chegam ao STF de ações analisadas no TSE, ou seja, seria evitar aí que um recurso no STF seja analisado, passe pelas mãos dos mesmos ministros que já haviam julgado essa ação no TSE. E aí a PEC também diz que evitaria que um ministro no STF se declararia impedido de julgar uma certa ação, e também a PEC aí acaba dando uma diversidade maior no plenário do TSE. Tiago, depois que uma PEC ela é apresentada, né, nas casas legislativas, na Câmara ou no Senado, ela precisa passar pela admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça para que, de fato, comece a tramitar. Isso sempre depende ali de um acordo político, né, entre o presidente da Casa e o presidente da CCJ. Hoje, o presidente da CCJ é o senador Davi Alcolumbre, que, inclusive, já disse aí que não está disposto a avançar com nenhuma dessas PECs que está no Congresso ali com relação ao Supremo. E ele é também ali o favorito para assumir a casa na próxima legislatura. Então, só lembrando as outras 2 PECs também que estão tramitando no Congresso, das 2 na Câmara ali, uma que altera as decisões monocráticas dos ministros do Supremo e a outra até que também permite que o Congresso possa ir anular ou suspender uma decisão também do STF. Tiago. Mais um capítulo desse embate. Janaína Camelo com as informações do Judiciário em Brasília. Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Kobayashi ontem fazia uma análise sobre essa possibilidade dessa proibição de ministros do Supremo ocuparem também o Tribunal Superior Eleitoral, Dora, mas de qualquer forma, essa reação do Supremo já era esperada e hoje foi com o ministro Gilmar Mendes. Exatamente, não poderia ser outra, né? Porque ontem eu até dizia que esse tipo de proposta tosca, né? Que não faz o menor cabimento, porque o que o Congresso quer é ter maioria numa corte que examina questões relativas aos políticos. Então, isso aí não faz o menor sentido e fica aquele travo de retaliação, né? Uma em cima da outra. E isso mistura, tem questões que são interessantes, que são até importantes, como a questão das decisões monocráticas, mas quando isso começa a se misturar com essa coisa de retaliação, você acaba desqualificando uma discussão que poderia ser uma discussão proveitosa. Pois é, de qualquer forma, né, Kobayashi, esse atrito amplia ainda mais o que a gente vem acompanhando em relação ao Congresso e também ao Supremo, né? Sim, a corda sempre esticando, né, Tiago? Agora, eu queria falar sobre um desses argumentos que a bancada que defende essa proposta tem trazido, que é o argumento de que isso viola, a composição atual viola o duplo grau de jurisdição, né? Que aqueles mesmos que apreciam no TSE são os mesmos que apreciariam no STF, pelo menos 3 dos ministros que compõem as 2 cortes. E é importante
deixar claro que só há julgamento originário, ou seja, de início, já começando no TSE, quando se trata do presidente da República, mas para 99, tantos por cento dos candidatos, há o duplo grau de jurisdição normalmente, porque os outros políticos todos são julgados pelo juiz eleitoral, ele pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, depois ele pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e só depois ao STF, ainda com aquela limitação que a gente já falou no jornal de hoje, que é somente em relação às questões constitucionais, que são muito limitadas, sem poder rediscutir fato, enfim, ou seja, não há, se a gente considerar todos os processos eleitorais do Brasil, uma ofensa a esse duplo grau de jurisdição. Os candidatos Brasil afora poderão ainda continuar tendo as suas causas apreciadas por muitos e muitos magistrados, então esse argumento não é tão forte assim.